Então vamos para mais uma aula. Pessoal, nessa aula eu vou ensinar para vocês sobre onde vocês conseguem buscar informações sobre as criptomoedas e se atualizar. Como vocês já sabem, as criptomoedas são baseadas em uma tecnologia, o blockchain, que vem se transformando constantemente e é muito importante que vocês entendam o que muda nas tecnologias e também quais são os projetos novos que são lançados. Existem muitos projetos hoje, nós temos aí aproximadamente 20 mil projetos, 20 mil criptomoedas que estão no mercado e é super importante que vocês saibam analisar essas moedas e como você escolhe as melhores. Antes de mostrar aqui quais que a gente utiliza de plataforma e sites, já vou dizer para vocês que a melhor fonte de informações sobre possíveis golpes, hacks a redes, ataques, problemas no mercado, sempre são as redes sociais. A gente consegue ter uma percepção melhor sobre como está o mercado. Hoje, uma das principais redes sociais que mais é utilizada é o Twitter. Muitas das contas principais de blockchain, de redes, de projetos estão lá dentro, ou mesmo especialistas que falam sobre as criptomoedas atuam dentro do Twitter atualizando sobre essas informações. Então, sempre olhem lá e, inclusive, siga a gente dentro do Twitter. Bom, vou mostrar para vocês aqui a tela. Então, o primeiro site que eu vou apresentar para vocês é o CoinMarketCap. Esse site aqui, que é o CoinMarketCap, ele é um site que tem como objetivo reunir todas as informações das criptomoedas. Como eu já falei para vocês, a blockchain, ela é uma rede que é aberta. Todas as redes, elas mostram as informações que tem ali dentro de uma forma pública. O CoinMarketCap ele utiliza de várias tecnologias para reunir essas informações ali dentro. Então, como vocês podem ver aqui, tem informações diferentes que vocês conseguem acessar. Essa página principal deles, que é a primeira, ela mostra as principais moedas em ordem de volume de mercado. Então, as moedas que mais têm capitalização de mercado aparecem primeiro aqui. Como vocês podem ver, o Bitcoin é a primeira delas, depois Ethereum e assim vão a sequência dessas moedas. Como que você sabe as informações que tem aqui dentro? Aqui nós temos a capitalização de mercado. Então o Bitcoin hoje, na data que estamos gravando, tem mais de $500 bilhão. De um mercado que hoje está com 1,2 trilhões de dólares, vocês veem a importância que ele tem dentre todas as criptos. E vocês podem ver, seguindo aqui a ordem que aparece, a capitalização das demais moedas. Também nós conseguimos ver num primeiro momento como é que está a variação dela nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, um resumo do gráfico e outros dados interessantes, como também o supply circulante dele. O que é isso? O Bitcoin, existe uma limitação de quantas unidades vão ser criadas e distribuídas dentro do mercado. Esse é o supply dele. Ele vai chegar até 21 milhões de Bitcoins. Hoje, a gente tem 19 milhões criados em circulação. E o CoinMarketCap mostra nessa aba aqui o quanto que a gente tem de circulação dessa moeda já. Então é super legal vocês terem em mente, porque vocês sabem, mais ou menos, têm uma noção do quão inflacionária que pode ser essa moeda. Já falamos anteriormente também. Uma moeda inflacionária é ruim. Se uma moeda tem um supply finito, ou seja, ela tem um limite na criação dos seus tokens, a gente sabe que ela tem muito mais chances de crescer e ter um resultado muito positivo no mercado. O dado mais importante que a gente sempre vai olhar aqui, o primeiro que chama a atenção, o preço da moeda. Então, mais uma vez falando, o Bitcoin ele tem um destaque muito grande. Neste momento está aqui em $29 mil, o valor de uma unidade de Bitcoin. E assim vem as demais moedas aqui na sequência. Vocês também conseguem mudar o filtro dessa organização. Se você clica aqui em preço, ele muda da mais valiosa em valor de mercado para que tem menos valor. Também pode inverter essa lógica olhando da que tem menos valor para que vale mais. Então é legal porque vocês conseguem organizar da forma que melhor servir para vocês. Além disso, quando você abre a moeda, o CoinMarketCap ele te dá mais detalhes sobre como ela funciona. Então aqui ele traz de novo o preço em destaque, tem um gráfico mais completo e você consegue organizar de quando a quando você quer ver essas informações. Então, por exemplo, aqui está em um dia, mas você pode olhar os últimos 7 dias, como é que foi no último mês, a movimentação, tudo, desde o início até hoje. Um ponto importante, ele não mostra desde o início, ele mostra desde quando a plataforma começou a pegar os dados do Bitcoin, né? Então vocês vão conseguir ver toda a movimentação. Nesse caso aqui, eles estão pegando desde 2013, relembrando que o Bitcoin iniciou em 2009. Além disso, quando vocês rodam um pouco a tela mais para baixo, vocês conseguem ver outras informações. Ele tem uma explicação sobre o que é a moeda, estamos aqui no exemplo do Bitcoin, ele vai dizer quem são os fundadores dele, histórico, por que ele está onde está e quais são algumas perspectivas para o futuro dessa moeda. O CoinMarketCap é super legal porque ele traz para vocês dados sobre o mercado todo de uma forma bastante organizada. Se vocês vêm aqui nessa parte
parte superior da imagem, da tela, vocês conseguem ver quantas criptomoedas tem no momento. Atualmente a gente tem aí 19.800 criptomoedas diversificadas, né, de objetivos diferentes. Nós temos também quantas corretoras existem hoje atuando, 526. Nós temos o total de capitalização desse mercado inteiro, o valor de todas essas moedas juntas hoje em 1,2 trilhões de dólares. A gente tem aqui o volume de movimentações das criptomoedas nas últimas 24 horas. Um gráfico que é super interessante, que é a dominância do Bitcoin. Então, quando você clica aqui, ele vai te abrir outros dados e, inclusive, vou mostrar aqui para vocês esse gráfico da dominância do Bitcoin. É um gráfico super legal porque ele mostra, entre todas as moedas que estão no mercado, o quanto que representa o peso do Bitcoin e das outras moedas. Se vocês olharem aqui no início, em 2013, ele representava 94% de todas as moedas. Imaginem, assim, basicamente era só Bitcoin. Conforme o tempo foi passando, ele foi diminuindo essa dominância. Ah, ele perdeu valor? Não, pelo contrário, cresceu. Mas o mercado como um todo cresceu junto. E aí ele se tornou menos representativo, mas ainda com grande relevância. Teve muitas variações e atualmente, né, a gente vê que ele está ali na faixa dos 40%, tendo o Ethereum como a segunda mais importante com 20% e as demais distribuídas. Então, se vocês pararem para pensar, 60% das criptomoedas estão em Bitcoin e Ethereum e o restante fica distribuído entre todas as outras 19.798. Isso é muito interessante e vai se atualizando constantemente. Aqui vocês vão ter vários outros gráficos importantes para vocês. Então, como que está o market cap, a variação dele durante toda a existência, o quanto que é a capitalização sem o Bitcoin, mostrando novamente a importância que ele tem e a importância de ver o impacto quando é sem ele. Vocês conseguem ver outros dados quando vocês abrem também aqui em cima o Ethereum Gas. Por quê? Já explicamos para vocês também que todas as criptos, quando elas vão ter uma transação, elas têm uma taxa. E no caso das que trabalham com Proof of Work, elas chamam de gas, né? Que é a taxa que é movida, que você tem que pagar para fazer a transação. Aqui ele mostra uma atualização do Ethereum, porque o Ethereum, já explicamos, que é justamente sobre a questão de o Ethereum ser a cripto mais utilizada hoje para fazer contratos inteligentes e por isso tem uma variação nas suas taxas muito forte e impacta muito no mercado como um todo. Então esse é o CoinMarketCap, vocês podem explorar ele, tem aqui outras fontes de dados, ele tem news também, tem YouTube, tem uma série de informações que vocês conseguem buscar ali dentro. A gente também tem o CoinGecko, eles têm a mesma função, se você abre, ele vai te dar informações muito parecidas com o CoinMarketCap com um design diferenciado. Então a primeira tela, você já consegue ver todas as criptomoedas, a ordem que elas estão, tem a variação também da última 1 hora, 24 horas, 7 dias, tem o gráfico. Quando você clica na moeda, vamos abrir aqui, ele te dá as informações que tem o CoinMarketCap, então destaca ali o valor, ele vai te mostrar um gráfico aqui embaixo também que você vai conseguir organizar da forma que você preferir, ele vai te mostrar uma tabela aqui do lado que vai te mostrar um resumo daquela moeda. Então qual que é o preço atual, como que foi nas últimas 24 horas, os últimos 7 dias, isso é super importante porque te ajuda a ter uma leitura sobre o projeto que você está estudando. Se você desce um pouquinho mais, ele vai trazer outros dados, inclusive corretoras que você consegue acessar e que tem essa criptomoeda. Ele vai trazer, inclusive, notícias que envolvem a moeda que você está olhando. No caso, a gente abriu o Bitcoin, então ele já relaciona notícias do mercado como um todo que são sobre o Bitcoin. Aqui em cima na barra inicial, vocês conseguem ver também a quantidade de moedas. Vejam que existem menos moedas registradas aqui, mais de 13 mil. Por quê? Tanto CoinMarketCap como o CoinGecko, eles olham o mercado para entender, de acordo com a análise deles, do quanto essa moeda está relevante para o mercado no cenário atual. Aqui vocês vão ter informações muito semelhantes, vão ter os valores, a movimentação dessa moeda nos últimos momentos. Quando você abre, ele vai mostrar um pouco sobre o projeto, vai ter uma tabela aqui do lado com um resumo, então bastante parecido com o CoinMarketCap. Por fim, trago aqui para vocês o Cointelegraph. Ele é uma plataforma que é de notícias, ele não traz dados das criptos, mas o que está rolando no mercado sobre informações. Nesse aqui eu estou mostrando do Brasil, então é mais legal porque ele te coloca dentro do mercado brasileiro, mas ele tem o internacional que traz notícias a nível mundial também. Mas é muito importante que vocês fiquem atentos e acompanhem esses canais de notícia, porque isso vai ajudar com que vocês sempre saibam se teve alguma movimentação importante para o mercado e vocês terem ações em cima das suas criptomoedas.